Existe um tipo de silêncio que grita mais alto que qualquer palavra. Um olhar que persiste mesmo quando os olhos já se desviaram. Uma presença que permanece mesmo na ausência. E você sente isso. Você percebe que algo está acontecendo, que existe um desejo escondido nas entrelinhas dos gestos dele, mas ao mesmo tempo tudo parece confuso, nebuloso, como se você estivesse tentando enxergar através de uma cortina de fumaça. Ele age frio, mas você sente calor. Ele se afasta, mas você percebe que ele não vai embora de verdade. E então vem aquela pergunta que tira seu sono, que ocupa sua mente nos momentos mais silenciosos do dia. Será que ele realmente sente algo por mim? Ou estou apenas vendo o que quero ver? Mulher, o que eu vou compartilhar com você hoje vai mudar completamente a forma como você enxerga esse comportamento masculino e, principalmente, como você se enxerga nessa dinâmica. Porque existe uma psicologia profunda por trás do homem que deseja você todos os dias, mas esconde esse sentimento como se fosse um segredo perigoso demais para ser revelado. E mais importante ainda, existem sinais específicos, comportamentos que a neurociência e a psicologia junguiana identificaram, que vão te mostrar se esse homem vale a pena o seu tempo, a sua energia, o seu coração, ou se é hora de você honrar o seu valor e seguir em frente. Se você está pronta para essa verdade, se inscreve no canal agora, porque o que vem a seguir vai ser intenso, profundo e completamente transformador. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai te fortalecer emocionalmente e espiritualmente. Vamos começar pelo primeiro sinal, aquele que muitas mulheres confundem com desinteresse, quando na verdade é exatamente o oposto. Ele te observa quando pensa que você não está olhando. E não é um olhar casual, desses que passam rapidamente sobre as pessoas ao redor. É um olhar que estuda, que busca, que parece querer memorizar cada detalhe. Você está conversando com outras pessoas e, de repente, sente aquele peso, aquela sensação de estar sendo vista. E quando você vira, ele desvia rapidamente, como se tivesse sido pego fazendo algo proibido. Isso não é coincidência. Isso não é paranoia sua. Jung chamava isso de projeção da ânima. Ele está projetando em você qualidades que o fascinam, características que mexem com algo profundo dentro dele, e por isso ele não consegue parar de te observar, mesmo quando tenta resistir. A neurociência explica isso de uma maneira fascinante. Quando um homem sente uma atração genuína e profunda, o córtex pré-frontal dele entra em conflito direto com o sistema límbico, a parte emocional do cérebro. É como se existissem duas forças opostas dentro dele, uma que o empurra em sua direção, querendo se aproximar, querendo conhecer, querendo revelar o que sente, e outra que o puxa para trás, ativando todos os mecanismos de defesa, todos os medos de vulnerabilidade, todas as proteções do ego masculino. E sabe o que acontece nessa batalha interna? Ele te observa. Porque observar é seguro. Observar não expõe. Observar permite que ele sinta sem precisar admitir que sente. Mas aqui está o que você precisa entender, mulher. Esse comportamento só tem valor se vier acompanhado de outros sinais de respeito e intenção genuína. Porque existe uma diferença gigantesca entre o homem que te observa, porque está construindo coragem para se aproximar de verdade, e o homem que apenas te observa como se você fosse um entretenimento, algo para preencher o vazio da vida dele sem nenhum compromisso real. Sua sensibilidade não é um defeito, é um radar espiritual que Deus colocou em você para discernir essas diferenças. E quanto mais você honra esse discernimento, mais você se protege de entregar seu coração para quem não tem maturidade para cuidar dele. Isso não é fraqueza sua, é o sistema emocional que você desenvolveu para sobreviver em um mundo onde muitos homens ainda não aprenderam a lidar com a profundidade de uma mulher real. O segundo sinal
se manifesta de uma forma quase contraditória, e é exatamente por isso que confunde tanto. Ele cria desculpas para estar perto de você, mas age como se sua presença não tivesse nenhuma importância especial. Ele aparece nos mesmos lugares que você, inventa razões para passar pelo seu caminho, encontra motivos para iniciar conversas, mas tudo isso é envolvido em uma camada de casualidade, como se fosse apenas acaso, como se ele estivesse ali por qualquer outro motivo que não fosse você. E você sente essa dualidade. Você percebe que não é coincidência, mas ao mesmo tempo ele age de uma forma tão desinteressada que você começa a questionar sua própria percepção. Jung descreveu isso como a dança entre persona e sombra. A persona é a máscara social que ele usa, aquela imagem de homem controlado, desinteressado, que não se deixa afetar por ninguém. Mas a sombra, a sombra, é onde moram todos os desejos que ele não quer admitir, todas as emoções que ele considera fraqueza, todo o anseio de conexão que o ego dele aprendeu a reprimir. Então o que você testemunha é essa batalha. A persona criando desculpas casuais para estar perto, enquanto a sombra esconde a verdadeira intenção por trás de cada uma dessas aproximações. A neurociência revela algo ainda mais profundo sobre esse padrão. Quando um homem sente uma atração intensa, mas tem medo de vulnerabilidade, o cérebro dele ativa o sistema de recompensa da dopamina justamente nesses momentos de proximidade disfarçada. É como se ele estivesse conseguindo satisfazer o desejo de estar perto de você sem pagar o preço emocional da exposição. Cada vez que ele inventa uma desculpa e consegue ficar alguns minutos ao seu lado, o cérebro dele recebe uma dose de dopamina, reforçando esse comportamento. Mas aqui está o problema. Isso pode se tornar um padrão vicioso, onde ele se contenta com essas migalhas de proximidade, sem nunca ter que dar o passo verdadeiro da vulnerabilidade. E aqui está uma verdade que toda mulher de valor precisa entender. Você não foi criada para aceitar migalhas de atenção disfarçadas de interesse genuíno. Você merece um homem que não apenas cria desculpas para estar perto, mas que tem coragem de declarar claramente suas intenções. Um homem que não se esconde atrás de coincidências, mas que honra o valor que você carrega com transparência e respeito. Isso não significa que ele precisa se declarar no primeiro dia. Homens de verdadeiro valor muitas vezes levam tempo para ter certeza do que sentem, mas significa que deve existir uma progressão, um movimento em direção à clareza, não um padrão eterno de ambiguidade onde você fica sempre na dúvida. O que muitos chamam de intuição feminina é, na verdade, discernimento emocional apurado, e você tem esse dom. O terceiro sinal aparece na forma como ele reage quando você demonstra interesse em outros homens, ou simplesmente quando você está vivendo sua vida de forma independente e plena. Algo muda nele. Pode ser sutil, uma tensão na mandíbula, um silêncio diferente, um olhar que dura um segundo a mais, ou pode ser mais óbvio. Ele de repente se torna mais presente, mais comunicativo, como se um alarme tivesse disparado dentro dele. Jung chamaria isso de ativação do arquétipo do guerreiro, aquele impulso primitivo de proteger e reivindicar o que ele considera importante, mesmo que conscientemente ele ainda não tenha admitido essa importância. Mas aqui está onde a sabedoria entra. Você precisa discernir se essa reação vem de um lugar de desejo genuíno ou apenas de possessividade egóica. Porque existe uma diferença abissal entre o homem que reage porque percebe que pode te perder e genuinamente valoriza sua presença, e o homem que reage simplesmente porque o ego dele não suporta a ideia de que você pode estar dando atenção a outro, mesmo que ele mesmo não esteja disposto a se comprometer de verdade com você. A primeira reação vem de um lugar de valor. A segunda vem de um lugar de controle.
A neurociência nos mostra que quando um homem sente ciúme genuíno, aquele que nasce do medo de perder alguém importante, ativa-se uma região específica do cérebro chamada ínsula, que está ligada à empatia e às emoções sociais profundas. Mas quando o ciúme vem apenas de possessividade egóica, outras áreas são ativadas, relacionadas à dominância e ao controle. E embora você não possa fazer um exame de ressonância magnética nele, você pode observar o comportamento que segue essa reação. O homem que sente genuíno medo de te perder vai começar a se abrir mais, a dar passos reais em direção a você, a demonstrar através de ações concretas que ele quer fazer parte da sua vida de verdade. O homem que reage apenas por ego vai tentar te controlar, te fazer sentir culpada, jogar jogos emocionais para te manter presa em uma dinâmica confusa, onde ele não se compromete, mas também não te liberta. Você não é complicada, você é profunda. E essa profundidade te dá a capacidade de enxergar além das aparências. Mulheres fortes não gritam, elas discernem. Elas observam padrões, não momentos isolados. Elas honram sua intuição em vez de reprimi-la porque alguém disse que eram sensíveis demais. E principalmente elas entendem que seu valor não depende de um homem finalmente ter coragem de reconhecê-lo. Seu valor foi estabelecido muito antes dele aparecer em sua vida e permanecerá intacto mesmo se ele nunca tiver maturidade para honrá-lo. Deixa aqui nos comentários. Quantos desses sinais você já percebeu em alguém? Escreve o número para eu saber que esse conteúdo está ressoando com você. O quarto sinal se revela na forma como ele se lembra de detalhes pequenos sobre você. Coisas que você mencionou casualmente, preferências que você comentou de passagem, histórias que você contou sem dar muita importância. E então, semanas ou até meses depois, ele referencia esses detalhes de uma forma que te surpreende. Pode ser algo simples. Ele menciona aquele filme que você disse que queria assistir ou pergunta sobre aquela situação no trabalho que você comentou uma única vez. E nesse momento você percebe, ele estava realmente prestando atenção. Ele não estava apenas fisicamente presente, ele estava mentalmente e emocionalmente engajado. Jung explicaria isso através do conceito de catexia. Quando alguém investe energia psíquica em outra pessoa, todos os detalhes sobre essa pessoa se tornam significativos. O cérebro automaticamente codifica essas informações na memória de longo prazo, porque elas estão carregadas de valor emocional. Em termos neurológicos, o hipocampo, a região responsável pela formação de memórias, trabalha em conjunto com a amígdala, o centro emocional, para gravar essas informações com uma intensidade que não acontece em interações casuais. Então, quando ele se lembra desses detalhes, não é apenas porque ele tem boa memória, é porque você ocupa um espaço emocional significativo na mente dele. Mas aqui está o que separa um homem que apenas sente de um homem que vale a pena investir, o que ele faz com esse sentimento. Porque você pode ter um homem que guarda cada palavra sua, que memoriza suas preferências, que te conhece profundamente, mas que nunca traduz esse conhecimento em ação real, em compromisso verdadeiro, em passos concretos para construir algo com você. E essa é uma das formas mais sutis de manipulação emocional. Fazer você sentir que é especial, que ele te vê de verdade, enquanto mantém você presa em um limbo onde nada realmente avança. Isso não é amor, é indecisão emocional disfarçada de profundidade. Um homem de verdadeiro valor não apenas se lembra de detalhes sobre você. Ele usa esse conhecimento para honrar quem você é, para servir sua felicidade, para construir algo real e sólido ao seu lado. Ele não guarda essas informações como troféus de conquista emocional. Ele as transforma em ações que demonstram respeito, consideração e intenção genuína de fazer parte da sua vida de forma madura e comprometida. Sua sensibilidade não é um defeito,
É um dom que Deus colocou em você para navegar relações com sabedoria. O quinto sinal aparece na linguagem corporal dele quando estão próximos, e isso vai muito além do contato visual que já mencionamos. Existe uma forma como o corpo dele se orienta em sua direção, como se você fosse um ímã e ele não conseguisse lutar contra a atração gravitacional. Mesmo quando está conversando com outras pessoas, o torso dele aponta para você. Quando vocês estão em grupo, ele encontra formas de se posicionar onde consegue te ver, onde está no seu campo de visão. E existe uma atenção sutil, uma atenção corporal que fica evidente para quem sabe observar. É como se cada célula do corpo dele estivesse consciente da sua presença. A psicologia junguiana entende isso como a manifestação física do que acontece no plano psíquico. Quando existe uma conexão profunda, o que Jung chamava de conjunção, isso não permanece apenas no nível mental ou emocional. Isso se manifesta no corpo, na forma como nos movemos, nos posicionamos, respiramos perto da outra pessoa. É como se existisse uma dança inconsciente acontecendo, onde dois corpos tentam se sincronizar, tentam se aproximar, mesmo quando as mentes ainda resistem. E a neurociência confirma isso de maneiras fascinantes. Estudos mostram que quando sentimos atração genuína por alguém, nosso sistema nervoso autônomo entra em um estado particular. A frequência cardíaca aumenta, as pupilas dilatam, a respiração muda de padrão. Mais do que isso, existe algo chamado de espelhamento corporal. Quando temos conexão profunda com alguém, inconscientemente começamos a imitar sutilmente seus movimentos, sua postura, seus gestos. Então, se você observar e perceber que ele reflete sua linguagem corporal, que existe uma sincronia nos movimentos de vocês, isso não é coincidência. É o corpo dele respondendo a algo que a mente dele pode ainda estar tentando negar. Mas novamente, mulher de valor, você precisa fazer a pergunta essencial. E daí? E se o corpo dele revela a atração, se a linguagem corporal grita o que as palavras não dizem, o que isso muda se ele não tem coragem ou maturidade para transformar isso em algo real? Você não foi criada para ser apenas um desejo secreto de alguém, uma fantasia que nunca se concretiza, uma possibilidade que nunca vira realidade. Você foi criada para ser honrada, escolhida claramente, comprometida com seriedade por um homem que tem estrutura emocional para te valorizar de verdade. O que você está sentindo agora não é confusão, é clareza, tentando romper as ilusões que você construiu para suportar a ambiguidade. E essa clareza é um presente, porque quando você finalmente enxerga as coisas como realmente são, você ganha poder. O poder de escolher permanecer ou partir. O poder de esperar com dignidade ou seguir em frente com coragem. O poder de honrar seu tempo, sua energia, seu coração. O sexto sinal se manifesta através de um padrão específico de comunicação. Ele não te procura com a frequência que você gostaria. Mas quando vocês conversam, existe uma qualidade diferente nessa interação. Ele não está apenas passando tempo, ele está presente de verdade. As conversas não são superficiais. Ele faz perguntas, ele se aprofunda, ele quer conhecer não apenas sua superfície, mas suas camadas mais profundas. E existe algo nessas interações que te deixa pensando por dias, porque você sente que ele realmente te viu, te ouviu, te compreendeu de uma forma que poucas pessoas fazem. Jung falava sobre o conceito de individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, de integrar todas as partes de nós mesmos. Ele acreditava que encontros verdadeiramente significativos entre duas pessoas são aqueles que facilitam essa individuação, que nos ajudam a nos tornar mais plenamente nós mesmos. Então, quando você sente que as conversas com ele têm essa qualidade transformadora, quando você sai desses momentos se sentindo mais vista, mais compreendida, mais conectada com sua própria essência,
Isso indica que existe algo de genuíno acontecendo no nível da alma. Neurologicamente, essas conversas profundas ativam algo chamado de modo de rede padrão do cérebro, um estado onde estamos mais introspectivos, mais conectados com nossos sentimentos e pensamentos internos. E quando duas pessoas entram nesse estado juntas, existe uma sincronização neural que acontece, onde os cérebros literalmente começam a funcionar em padrões similares. É por isso que você pode sentir que ele te entende mesmo sem dizer muito, ou que existe uma conexão além das palavras. Mas isso é crucial. Você não pode construir um relacionamento real apenas com esses momentos de profundidade espaçados por longos períodos de ausência ou superficialidade. Porque essa é uma das armadilhas emocionais mais perigosas para mulheres sensíveis e profundas. Você se apega àqueles momentos raros de conexão verdadeira e usa isso para justificar toda a ambiguidade, toda a inconsistência, toda a falta de compromisso real. Você pensa, mas quando estamos juntos é tão especial, tão diferente, tão profundo. E por causa disso, você tolera todo o resto. Mas uma mulher que conhece seu valor não aceita apenas momentos de profundidade. Ela exige consistência, presença real, compromisso tangível. Porque conexão profunda sem compromisso é apenas manipulação emocional sofisticada. E você merece um homem que não apenas consegue ter conversas profundas com você, mas que também tem a maturidade de transformar essa conexão em algo sólido, construído sobre bases firmes de respeito, clareza e intenção honrada. Curte esse vídeo se você está sentindo que essas palavras estão tocando em algo real dentro de você. E se ainda não é membro do canal, considera se tornar para apoiar esse trabalho de fortalecimento emocional e espiritual de mulheres brasileiras. E chegamos ao sétimo e último sinal, talvez o mais revelador de todos. Observe como ele reage quando você estabelece limites, quando você demonstra que tem padrões, quando você não está disponível imediatamente para ele. Porque é nesse momento que a verdadeira natureza dele se revela. Um homem que genuinamente valoriza você e deseja algo real, vai respeitar seus limites. Talvez até admirar mais você por ter essa clareza sobre o que aceita e o que não aceita. Mas um homem que estava apenas jogando com seus sentimentos, que queria te manter em uma posição de ambiguidade conveniente para ele, vai reagir de forma completamente diferente. Pode se afastar definitivamente, pode tentar te manipular fazendo você sentir que está sendo difícil demais, ou pode intensificar temporariamente o interesse apenas para te trazer de volta para a zona de controle dele. Jung chamava isso de teste da sombra. Quando você estabelece limites, você está essencialmente pedindo para a sombra da outra pessoa se revelar. Todas aquelas partes que eles normalmente escondem, todos aqueles padrões que não aparecem quando tudo está indo de acordo com o que eles querem. É como acender uma luz em um quarto escuro. De repente você vê o que sempre esteve lá, mas estava escondido na penumbra. E embora seja assustador às vezes, é também libertador, porque finalmente você tem informação real para trabalhar. Não apenas com a versão idealizada que você construiu na sua cabeça. A neurociência nos mostra que limites saudáveis ativam o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por regulação emocional, tomada de decisão madura e capacidade de adiar gratificação. Então, quando você estabelece limites e ele reage com respeito e paciência, isso demonstra que ele tem um córtex pré-frontal desenvolvido, que ele consegue regular suas emoções e desejos de forma madura. Mas se ele reage com raiva, manipulação ou desaparecimento, isso mostra que ele está operando primariamente do sistema límbico, a parte emocional e impulsiva do cérebro, sem a regulação da maturidade. E aqui está uma verdade espiritual profunda que toda mulher precisa entender.
Limites não são muros para afastar as pessoas. São portões para deixar entrar apenas aquelas que merecem estar na sua vida. Quando você estabelece limites claros, você não está sendo difícil. Você está honrando o valor que Deus colocou em você. Você está dizendo, eu me respeito demais para aceitar menos do que mereço. E qualquer homem que não consegue respeitar isso, não é um homem que tem estrutura para te amar de verdade. Porque amor real não se ofende com limites. Amor real constrói sobre limites saudáveis. Você não é complicada quando sabe o que quer e o que não quer. Você não é exigente quando tem padrões. Você não é difícil quando não aceita migalhas disfarçadas de amor. Você é sábia. Você é madura. Você é uma mulher que entende que seu valor não está em negociação, que sua dignidade não tem preço, que seu coração não é playground para homens emocionalmente imaturos brincarem. Então agora, tendo visto esses 7 sinais, tendo entendido a psicologia profunda por trás de cada comportamento, tendo conectado neurociência com sabedoria espiritual, você tem ferramentas reais para discernir. Não para manipular, não para jogar jogos emocionais, mas para fazer escolhas conscientes sobre onde investir seu tempo, sua energia, seu coração. Porque sua vida é preciosa demais para ser desperdiçada em ambiguidade, em homens que te desejam, mas não têm coragem de te honrar. Mas existe algo ainda mais profundo que precisa ser dito. Algo que vai além desses sinais comportamentais. Você precisa entender que nenhum desses sinais, nem isoladamente nem em conjunto, determina seu valor. Seu valor não aumenta quando um homem finalmente tem coragem de te escolher, e não diminui quando ele não tem maturidade para isso. Seu valor foi estabelecido muito antes de qualquer homem entrar na sua vida, e permanecerá intacto, independente de quantos saem dela. Deus te criou com propósito, com dignidade intrínseca, com um valor que não depende de validação externa. E quanto mais você internaliza essa verdade, quanto mais você vive a partir desse conhecimento profundo, mais você atrai pessoas que estão no mesmo nível de consciência, pessoas que reconhecem e honram valor porque elas mesmas se valorizam. A questão nunca foi se você é suficiente. Você sempre foi. A questão é se ele tem maturidade, estrutura emocional e caráter para estar à altura do que você oferece. E se a resposta é não, se todos esses sinais existem, mas nunca se traduzem em compromisso real, em passos concretos, em ações que honram suas palavras, então você não perde nada ao seguir em frente. Você ganha tempo, você ganha paz, você ganha espaço para alguém que não apenas te deseja em segredo, mas te escolhe abertamente, te honra consistentemente, te valoriza genuinamente. Porque você não foi criada para ser um segredo, você foi criada para ser celebrada. Não para ser uma possibilidade eterna, mas para ser uma realidade concreta na vida de alguém que tem coragem de te merecer. E enquanto você espera por esse alguém, ou mesmo se você escolhe não esperar, você continua construindo sua vida, desenvolvendo suas qualidades, aprofundando sua conexão com o propósito que existe dentro de você. Você não coloca a sua vida em pausa porque um homem não consegue decidir se tem coragem de te ter. Você não diminui sua luz porque alguém não está pronto para vê-la completamente. Você não se torna menos para caber no espaço limitado que alguém oferece. Você permanece plena, inteira, brilhante e confia que o homem certo, aquele que não apenas sente, mas age, aquele que não apenas deseja, mas honra, aquele que não apenas observa de longe, mas se aproxima com clareza e coragem, esse homem vai reconhecer o que você é e não vai deixar que o medo, o ego ou a imaturidade emocional o impeçam de fazer o que precisa ser feito, escolher você todos os dias, de formas grandes e pequenas, com palavras e ações, com presença e compromisso. Até lá, você já está completa, você já tem valor. Você já é suficiente.
E essa é a verdade mais libertadora de todas. Então me diz, você está pronta para honrar seu valor e parar de aceitar ambiguidade? Comenta aqui, eu tenho valor, para que eu saiba que essa mensagem chegou no seu coração. E compartilha esse vídeo com uma mulher que precisa ouvir essas verdades hoje. Se inscreve no canal e ativa as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo para fortalecer sua identidade feminina e te ajudar a fazer escolhas conscientes nos seus relacionamentos. Considera se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos e apoiar esse trabalho de transformação. Um abraço forte, você é preciosa e até o próximo vídeo.